Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde. O que é mais importante para a gente, não é? Saúde, muita saúde. A aula de hoje, mais uma aula gravada do nono ano. Olha aí, nono ano. O nono ano está estudando o Brasil República. O Brasil República ali em meados do século XX. Estudamos o governo do Juscelino, o seu plano de metas, o seu slogan 50 anos em 5, a criação da Sudene, o capital estrangeiro chegando ao Brasil de forma consistente, as empresas multinacionais, a criação de Brasília, no centro-oeste do Brasil, com o objetivo ali de povoar e levar desenvolvimento para a região centro-oeste, a criação da Sudene, né, a formação de um país mais homogêneo no ponto de vista econômico, tentando levar desenvolvimento para outras regiões, construção de estradas, né, as chamadas BRs, que vão favorecer ao escoamento da produção industrial brasileira, a indústria de base, a educação. Com a educação, nós tivemos ali o surgimento, o aparecimento das chamadas escolas técnicas, as formações técnicas, os cursos técnicos criados pelo governo brasileiro. Tá bom? Então, vamos lá? Isso, vamos lá. Lembrando que o governo de Juscelino Kubitschek deixou, na verdade, um rombo financeiro muito grande. Muito grande. Estima-se que para a construção de Brasília, não é, foi ali gasto cerca de US$ 1 bilhão. Esse dinheiro foi conseguido também com empréstimos realizados com o FMI. O FMI dando grande parte dessa quantia ao governo brasileiro, nesse momento, ao governo de Juscelino Kubitschek. Pois bem, o objetivo dele, Juscelino Kubitschek, era tentar fazer com que as outras regiões brasileiras tivessem o mesmo nível de desenvolvimento. Ele criou a Sudene, ele criou a Sudã e vai ter uma atenção para que a economia brasileira fosse cada vez mais diversificada e dinâmica. Pois bem, chegamos no próximo presidente, que foi Jânio Quadros. Jânio, que foi um presidente, um candidato que foi paulatinamente vivenciando todos os cargos eletivos políticos partidários, como por exemplo, ele foi vereador, ele foi deputado estadual, apesar dele nascer no estado de Mato Grosso do Sul, ele fez política inicialmente pelo estado de São Paulo, sendo vereador, deputado estadual, deputado federal, governador e presidente da República. Ele chegou à presidência da República, como a gente coloca, os historiadores colocam ele como sendo um governo populista, muito populista, com ações voltadas para o povo. Com isso, ele, com esse discurso populista, uma presença humilde, um paletó cheio de sanduíche, de coxinhas, de galetos, enfim, uma amostra do que seria a sua personalidade, a roupa bem usada, nada de muita vaidade no aspecto que era mostrado para a população.
E Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil com um percentual do voto de 48, 49% de percentual de votos válidos. E chegou à presidência. No entanto, no contexto internacional, por outro lado, no contexto internacional, estávamos ali vivenciando um período de Guerra Fria. A década de 60 é um período muito rígido, em que o conflito possivelmente poderia acontecer. A possibilidade de conflito estava flagrante, estava bem próxima, visto que os dois regimes começaram a endurecer cada um do seu lado, e a ameaça de começar uma guerra propriamente dita, essa ameaça era real, ela era flagrante, isso poderia acontecer de fato. Nós temos ali a colocação de mísseis soviéticos na Baía de Cuba, apontados para os Estados Unidos, em 1962, salvo engano. E isso é uma demonstração de como o período da Guerra Fria ficou tenso nesse momento, nos primeiros anos da década de 60. E era preciso sempre estar posicionado naquele jogo de xadrez, no mapa político. Ou você estava em relação aos países, ou você estava ao lado dos Estados Unidos, ou você estava do lado da União Soviética. O Brasil, desde o início da Guerra Fria, apesar de estar vivenciando um regime ditatorial com características fascistas, Vargas fez a opção que o Brasil ficasse ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos, então ao lado do regime capitalista. E veio assim, década de 40, 50. Quando chegamos agora no governo de Jânio Quadros, ele mostrou uma simpatia pelo regime soviético, pelo regime socialista. De que maneira, professor? Quando ele resolve dar uma medalha, condecorar o líder da Revolução Socialista cubana, que foi Ernesto Che Guevara, um dos líderes, né? Ele e Fidel Castro e Raul Castro, que é irmão de Fidel, estiveram à frente daquele processo revolucionário ali. E o mundo ficou abismado, a sociedade brasileira ficou abismada sem entender nada. Mas isso já era o reflexo do governo de Jânio. Um governo contraditório, cheio de polêmicas, de instituição de leis desnecessárias, inusitadas, que não iriam acrescentar em nada. E ele vai tomar algumas medidas esperando que os militares, a sociedade em geral, aliás, percentual da classe alta, da burguesia e da classe média, o apoiasse cada vez mais. Mas isso não aconteceu. Após 7 meses de mandato, 7 meses de governo, ele escreve uma carta, assina a carta de renúncia. Na verdade, anos depois, ele vai alegar, pouco tempo depois, aliás, salvo engano, pouco tempo depois, ele vai dizer que renunciou por conta de forças ocultas. Mas hoje, a historiografia brasileira sabe muito bem que ele, na verdade, tentou formar um golpe. Como que é isso, professor? Ele escreveu uma carta dizendo que estava sendo pressionado, que o governo dele estava enfraquecido, e com isso ele esperava que os militares, um percentual da classe burguesa e um percentual também da classe média, dissessem não renuncie, nós vamos apoiá-lo. Mas isso não aconteceu. Esse retorno positivo por parte dos militares não aconteceu. E ele ficou perdido, não viu outra situação realmente assinar a sua renúncia. Deu para entender? Hoje o que se sabe é isso. O que foi deflagrado foi isso, foi descoberto foi isso. Na verdade ele queria dar um golpe. Jogou a isca da renúncia, da carta renúncia, para que uma parcela
razoável e os militares dissessem: não, Jânio, não faça isso, que nós vamos te dar apoio. E esse apoio não veio e houve, de fato, a consolidação dessa renúncia, dessa carta renúncia. Tá bom? Vamos lá? E ele com aquele slogan, não é? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Tem um jingle dele que ele trata muito bem desse tema, da bandalheira, estimulando, não é? Despertando no povo essa situação de ter um justiceiro, de ter um homem íntegro que pudesse varrer a corrupção do Brasil, e por isso ele criou esse lema da vassoura e o jingle varre, varre, vassourinha. Convido vocês, meus queridos, após essa introdução, a abrir o nosso livro na página 246. Olha aqui, ó, nessa página 246, vai aparecer para a gente o Jânio Quadros e o símbolo da sua campanha, a vassoura, aqui na parte superior esquerda do nosso livro. Na parte inferior do nosso livro, nós temos aquela imagem que eu falei aqui embaixo, ó, a imagem da condecoração da medalha do Cruzeiro do Sul ao líder, a um dos líderes da Revolução Cubana, que foi o médico Ernesto Che Guevara. Vamos lá. 246, o nosso livro, abrindo aí a página. Muito bem. Jânio Quadros teve um curto mandato. Foi um crítico dos Estados Unidos e da facilidade de fluxo de capital estrangeiro para a industrialização brasileira. Sendo assim, buscou aproximação com Fidel Castro em Cuba, reconhecendo a Revolução Cubana, o que causou grande descontentamento dos Estados Unidos e da ala conservadora e burguesa da sociedade brasileira, que passou a pressioná-lo bastante. Olha aí. As suas medidas econômicas e políticas foram duramente criticadas também pelos trabalhadores. Dentre as principais ações de Jânio Quadros se destacaram. O livro aqui traz para a gente 3 ações. As políticas de austeridade, com redução dos gastos públicos, congelamento dos salários e restrição de créditos. Medidas para controlar a inflação e acabar com a recessão, mas que não foram bem recebidas pela sociedade. Outro item: a criação de leis que acabavam com as rinhas de galo, corridas de cavalo e uso de biquínis em desfiles. Realmente é uma lei, né, que é muito importante para o Brasil, essa lei aí que fala sobre o fim das rinhas de galo, corridas de cavalo, com todo respeito aos animais, entendo perfeitamente. Né? A criação de órgãos reguladores também para a veiculação de ações em cinemas, teatros e casas noturnas. Esse foi o terceiro. As casas noturnas, cinemas e teatros teriam que serem amparadas por uma lei que permitisse o seu funcionamento. E essa lei que fala aqui sobre acabar com as rinhas de galo, ele não conseguiu acabar, que até hoje existe. As corridas de cavalo foram autorizadas, até hoje existem jockeys pelo país inteiro. Uso de biquínis em desfiles, também essa lei não foi à frente, não é? Foi revogada anos depois. Prosseguindo aqui no nosso livro. A política de afastamento, não é? A política de afastamento de Jânio em relação aos norte-americanos mostrou que ele pretendia se aproximar
da União Soviética e de Cuba, o que de fato aconteceu. Um claro exemplo foi quando recusou o convite dos Estados Unidos por parte de John Kennedy para uma visita ao país. Recusou uma visita aos Estados Unidos. Você vê aí a mudança do ponto de vista ideológico do posicionamento brasileiro em relação à Guerra Fria. O Brasil sempre, como eu falei agora há pouco, tomou partido, sempre ficou do lado dos Estados Unidos. E agora teve que mudar. Teve que mudar não. Fez uma mudança por opção do Jânio Quadros, né, de ficar aliado ao regime socialista. E recusou esse convite do presidente John Kennedy para visitar os Estados Unidos. Isso é uma amostra nítida, né, clara, uma amostra inclusive cabal, de que o presidente estava alinhado com o pensamento socialista. O que é que temos aqui então? Prosseguindo. Em contrapartida, veja o que foi que ele fez. Visitou Cuba e declarou apoio ao regime castrista, além de condecorar com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul o então ministro da Economia cubano, o revolucionário Ernesto Che Guevara. Essa atitude desagradou os conservadores brasileiros que temiam essa aproximação do Jânio com os comunistas. Diante de muitas pressões, após os 7 meses de governo, Jânio Quadros renunciou, apostando que o Congresso iria recusar e devolver o mandato numa clara tentativa de reafirmar seu poder. Prontamente, o Congresso Nacional reconheceu e acatou a renúncia e entregou o poder a seu vice, João Goulart, que estava em viagem na China. Pronto. Concluímos o governo de Jânio e agora vamos para o governo de João Goulart, também conhecido como Jango. Jango é aquele, sim, o mesmo que foi eleito vice na chapa de Juscelino. E mais uma vez ele foi eleito vice, só que agora como sendo vice de Jânio. Na verdade, não teria uma chapa coligada. Por quê? Porque no Brasil as eleições ocorriam da seguinte maneira: para a presidência, você votava em um candidato para presidente e votava em outro candidato para vice. Não necessariamente esses candidatos possuíam a mesma ideologia política. Não. Como é o caso de João Goulart e Juscelino quando foi presidente. Tinham pensamentos ideológicos completamente diferentes. Então, você escolhia um candidato para ser presidente do Brasil e outro candidato para ser vice. Deu para entender? Diferentemente do que acontece hoje. Automaticamente, por exemplo, você votou em um candidato chamado Ambrósio para presidente e o vice será Felisberto. Porque Felisberto ganhou, não é? Deu para entender? Era assim. E hoje, como é que é? Voltando, desculpe aí. Voltando, hoje é presidente José Ambrósio e o vice é Felisberto. Automaticamente, se você votou em José Ambrósio, votou em Felisberto. Porque a chapa é coligada. Anteriormente não havia essa coligação. Não havia uma chapa formada. Deu para entender? Você votava até esse período aqui na década de 60, você votava em um candidato para ser presidente
e outro candidato para ser vice. Hoje não. Hoje está junto. Você vota no candidato José Ambrósio, automaticamente você vota no vice. Você pode até, às vezes, nem conhecer o vice, mas está votando no vice. Na chapa. Tá certo? Está votando na chapa. Vamos para a página 247, diz assim: o governo socialista de João Goulart. A chegada de João Goulart à presidência da República não foi tranquila. Pelo contrário, foi marcada por várias tentativas de golpe contra sua posse. Tanto Getúlio Vargas quanto Jânio Quadros organizaram governos populistas que se distanciavam dos Estados Unidos e de qualquer relação liberal com países capitalistas. Visando proteger a economia brasileira do capital estrangeiro, Jango, como João Goulart era conhecido, tinha forte ligação com a luta operária e por ter sido ministro do Trabalho durante o governo Vargas. Ok? Posso prosseguir? Dito isto, vou prosseguir. Para impedir sua posse, houve duas tentativas dos políticos conservadores com auxílio militar de impedir a sua posse, se aproveitando do fato de, durante a renúncia de Jânio, João Goulart estava em visita diplomática à China Popular, a República Popular da China, com características, ideologias e defensora lá China do regime socialista, não é? De um socialismo por via própria. Muito bem. Não esqueça disso, hein? Um socialismo por via própria, independente de Moscou. Já nesse momento aqui na década de 60. Pois bem, concretizando esse afastamento de Moscou na década de 70. Enquanto, vamos ver isso aí, as tentativas de impedir João Goulart de tomar posse. Vamos lá. Na página 247 ainda. Presta atenção aí no serviço, viu? Muito bem. Enquanto João Goulart estava em viagem diplomática na China, o Congresso impulsou de forma temporária o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Os ministros militares tentaram mantê-lo no poder, ou seja, tentaram manter Mazzilli no poder. Essa atitude fez com que o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, iniciasse uma campanha exigindo a posse de Jango. Outra situação importante, outra tentativa de impedir que Jango, João Goulart, também, que João Goulart tomasse posse. Com a emenda constitucional, o Congresso transformou o regime político do Brasil em parlamentarismo para exercer o controle sobre Goulart. Pois, nesse sistema, ele estaria subordinado ao Congresso, não é? E diminuiria assim seus poderes. Por quê, professor Rogério? Isso, muito bem, meu querido. Vai longe, viu? Porque no regime parlamentarista, o chefe de governo é o primeiro-ministro e o presidente, no caso João Goulart, iria exercer praticamente um cargo decorativo, sem o poder da caneta, sem o poder decisório, que esse poder decisório ficaria nas mãos do primeiro-ministro. Muito bem. Vamos lá? A mudança foi aceita por Jango, que temia que acontecesse uma guerra civil no Brasil, o que poderia levar à miséria, pois a inflação e a recessão já haviam debilitado o país. A aceitação, prosseguindo aí, de um regime parlamentarista por parte de Jango teve a condição, ele disse: eu aceito a implantação desse regime parlamentarista, com uma condição, que fosse realizado um plebiscito para saber se a população concorda ou não com o sistema
do parlamentarismo. Vamos aguardar, vamos ver aqui, vamos acompanhar os fatos. A aceitação, veja, de um regime parlamentarista por parte de Jango teve uma condição: a realização de um plebiscito de um ano, dentro de um ano. Que é o plebiscito você vai dizer sim ou não, a favor ou contra, sobre determinado tema. E neste aconteceu em 6 de janeiro de 1963, com ampla maioria popular, aprovando o regime presidencialista. Significa dizer que o plebiscito foi feito em menos de um ano, dentro de um ano, e a população fez a escolha pelo regime presidencialista. Paralelamente a isso, prosseguindo a leitura, Jango lançou um plano econômico que visava recuperar a economia brasileira que estava em crise. Essa política recebeu o nome de Plano Trienal. O objetivo central desse plano era atingir um produto interno bruto, PIB, de 7%, num curto espaço de tempo. Para isso, foram investidos cerca de 3,5 trilhões de cruzeiros. Com isso, esperava que a renda per capita, isto é, por pessoa, atingisse $363 e um crescimento de 70% da indústria brasileira. Esse crescimento econômico não aconteceu. E Jango resolveu desvalorizar a moeda, e reduzir as importações, fortalecendo a indústria brasileira e mantendo o capital interno em movimento. O plano trienal não gerou os resultados esperados e a inflação chegou a 91,8%. As críticas aumentaram diante do fracasso do plano trienal. A direita e o empresariado se viam em uma situação de risco, exigiam um posicionamento mais duro e em direção ao capitalismo por parte de Jango, que, temendo ficar isolado e ser derrubado do governo, Jango se aproximou de grupos esquerdistas e buscou concretizar um novo plano político, que ficou conhecido como as reformas de base. A reforma de base na área agrária, na área econômica, na área urbana. Vamos lá. Vamos entender aí quais foram esses pontos de reforma. Reforma agrária, reforma econômica e reforma urbana. Na reforma agrária, dizia o seguinte: foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural. Esse estatuto estabelecia os mesmos direitos trabalhistas para trabalhadores rurais e urbanos. Permitia a organização dos trabalhadores a partir da formação dos sindicatos e autorizava a tomada de terras à beira de rodovias. Essas medidas desagradaram os fazendeiros. Vamos para outra reforma, reforma econômica. A indústria e o comércio passaram a ter uma maior regulação do Estado. O objetivo era diminuir o lucro do capital estrangeiro e reduzir o fluxo do capital externo para as indústrias e o comércio brasileiros. É uma tentativa de enfraquecer as multinacionais. Vamos para as reformas urbanas. Investiu na urbanização de cidades próximas às capitais brasileiras e tentou regular a especulação imobiliária, evitando que as pessoas sofressem com os altos aluguéis cobrados. A partir dessa reforma, o dono do imóvel só poderia cobrar 1% do valor total do imóvel como aluguel. Não é? Com o apoio do PTB, Jango começou a divulgar as propostas de reformas de base por todo o Brasil. Os conservadores se aliaram aos militares, não aceitando a política de rejeição ao capital norte-americano e aproximação dos regimes comunistas de Rússia e de Cuba com o governo brasileiro. Até que, na madrugada, atenção,
de 31 de março de 1964, militares e civis conservadores, com apoio dos Estados Unidos, conseguiram fazer com que Jango deixasse a presidência e deram um golpe no governo de Jango. Um golpe militar foi dado dia 31 de março, tirando Jango, ou João Goulart, como você queira chamar, da presidência da República. Tá bom? Na próxima aula, nós iremos vivenciar como foi o governo militar no Brasil de 64 até 1985, passando pelos 5 presidentes: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Tá bom? Um forte abraço a todos, se cuidem, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima.